Boletim Pascom. Olá, sou Zeca Amorim e esse é o Boletim Pascom, uma realização da Pastoral da Comunicação da Diocese de Petrópolis, Decanato Santa Teresa. Igreja no Mundo. Na audiência geral desta semana, continuando o ciclo de catequeses sobre o zelo apostólico, o Papa Francisco ofereceu aos fiéis o exemplo de Santo André Khin Taegon, mártir e primeiro sacerdote coreano, dizendo que o testemunho do Evangelho em tempo de perseguição pode dar muitos frutos na fé, disse Francisco. Na catequese sobre o zelo apostólico, na audiência geral desta quarta-feira, na Praça São Pedro, o Papa Francisco falou sobre o testemunho de Santo André Khin Taegon, numa terra muito distante daqui, ou seja, na Igreja coreana. A vida de Santo André Khin Taegon, mártir e primeiro sacerdote coreano, foi e permanece um eloquente testemunho de zelo pelo anúncio do Evangelho. Voi sapete una cosa? Che la evangelizzazione della Corea è stata fatta dai laici. Vocês sabiam que a evangelização da Coreia foi feita por leigos? Foram os leigos batizados que transmitiram a fé. Não havia sacerdotes. Houve depois, mais tarde. A primeira evangelização foi feita pelos leigos. Seremos capazes de algo assim? Pensem, é algo interessante, disse o Papa. Há cerca de 200 anos, o território coreano foi teatro de uma perseguição muito severa contra a fé cristã. Os cristãos eram perseguidos e aniquilados. Na Coreia daquela época, acreditar em Jesus Cristo significava estar pronto a dar testemunho até a morte, recordou Francisco, citando dois aspectos concretos da vida de Santo André Khin. O primeiro é o modo como ele devia encontrar-se com os cristãos, com os fiéis. Considerando o contexto altamente intimidatório, o santo era obrigado a aproximar-se dos cristãos de maneira não evidente e sempre na presença de outras pessoas. Depois, às escondidas, ele fazia esta pergunta: você é discípulo de Jesus? Dado que havia outras pessoas que assistiam à conversa, o santo devia falar em voz baixa, pronunciando apenas algumas palavras, as mais essenciais, frisou o Papa. Para André Khin, a expressão que resumia toda a identidade do cristão era discípulo de Jesus. Você é discípulo de Cristo? Perguntava em voz baixa, porque era perigoso. Era proibido ser cristão ali, sublinhou. Ser discípulo do Senhor significa segui-lo, seguir o seu caminho. O cristão é, por natureza, aquele que prega e dá testemunho de Jesus. Cada comunidade cristã recebe esta identidade do Espírito Santo, assim como a Igreja inteira, a partir do dia de Pentecostes, frisou o pontífice, acrescentando. E da questo spirito che noi riceviamo nasce la passione. Desse espírito que nós recebemos nasce a paixão pela evangelização. Este zelo apostólico grande é o dom do Espírito que ele nos dá. E se o contexto circunstante não é favorável, como o coreano de André Khin, a paixão pela evangelização não muda, aliás, torna-se ainda mais valiosa. Santo André Khin e os outros fiéis coreanos demonstraram que o testemunho do Evangelho oferecido em tempos de perseguição pode dar muitos frutos na fé. A seguir, o Papa citou o segundo exemplo concreto. Quando ainda era seminarista, Santo André devia encontrar uma maneira de acolher secretamente os missionários provenientes do exterior. Não se tratava de uma tarefa fácil, pois o regime daquela época proibia rigorosamente a entrada de todos os estrangeiros no território. Por isso, foi muito difícil antes disso encontrar um sacerdote que fosse missionar. A missão foi feita pelos leigos, reiterou. Certa vez ele caminhou na neve, sem comer, durante tanto tempo que caiu no chão exausto, correndo o risco de perder os sentidos e de permanecer ali congelado. Naquele momento, de repente, ouviu uma voz: levanta-te, caminha. Ao ouvir aquela voz, André acordou, vendo como que uma sombra de alguém que o orientava, sublinhou o Papa. Segundo Francisco, essa experiência de Santo André Khin nos faz compreender um aspecto muito importante do zelo apostólico, a coragem de se levantar quando se cai. Ma i santi cadono, sì.
Mas os santos caem ou não? Sim, desde os primeiros tempos. Pensem em São Pedro. Cometeu um grande pecado, mas teve força na misericórdia de Deus e se reergueu. Em Santo André vemos esta força. Ele caiu fisicamente, mas teve a força de andar para levar a mensagem adiante. Por mais difícil que possa ser a situação, aliás, às vezes parece não deixar espaço à mensagem evangélica, não devemos desistir e não podemos deixar de levar em frente o que é essencial na nossa vida cristã, isto é, a evangelização, sublinhou o Papa, afirmando que este é o caminho e que cada um de nós pode pensar: como eu posso evangelizar? Francisco convidou a olhar para esses grandes santos e fazer a nossa parte no contexto em que vivemos. Evangelizar a família, evangelizar os amigos, falar de Jesus, mas falar de Jesus. Evangelizar a família, evangelizar os amigos, falar de Jesus, mas falar de Jesus, evangelizar com o coração cheio de alegria, cheio de força. Isso nos dá o Espírito Santo. Preparemo-nos para receber o Espírito Santo no próximo Pentecostes e peçamos-lhe aquela graça. A graça é a coragem apostólica, a graça de evangelizar, de levar adiante sempre a mensagem de Jesus, concluiu o Papa, concedendo a todos a sua bênção apostólica. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Diocese de Petrópolis. Em Teresópolis, na Capela do Divino Espírito Santo, no Meodon, tem o Tríodo de Pentecostes, nesta sexta, sábado e domingo. Todos estão mais do que convidados para participar. No último dia 22 de maio, foi realizado na paróquia de Santa Rita de Cássia, no Meodon, o curso de formação para o apostolado de oração. Mas o encontro de muitas bênçãos. No último domingo, aconteceu também na paróquia a missa em honra a Santa Rita de Cássia. E também no dia 22 de maio, na Capela de Santa Rita de Cássia, em Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, no interior de Teresópolis, foi comemorado o dia de Santa Rita de Cássia, com missa celebrada pelo padre Carlos Caridade. Na paróquia São Charbel, a celebração foi realizada pelo pároco Padre William, também no último dia 22, dia de Santa Rita de Cássia. Que é exemplo de Santa Rita de Cássia, o que julgarmos impossíveis em nossas vidas, procuremos refúgio em Jesus. No último sábado, dia 20, aconteceu o segundo escoteiro mirim na paróquia de São Pedro. Foi um momento de oração, formação e brincadeiras para as crianças. As reuniões do acampamento mirim acontecem toda terça depois da missa das 7 da noite na paróquia de São Pedro. E teve semana missionária na paróquia de São Pedro com a comunidade Mater Dolorosa de Jerusalém. Os jovens missionários acompanharam a comunidade São Miguel Arcanjo no bairro do Morro do Tiro, de 16 a 19 de maio. No dia 8 de junho, dia de Corpus Christi, haverá missa campal às 9 da manhã na matriz de Santa Teresa, com o bispo Dom Gregório Paixão e concelebrada pelos padres do decanato. Informação chegando agora no Boletim Pascom com Rogério Tosta. As atividades para a celebração da padroeira da Diocese de Petrópolis, Nossa Senhora do Amor Divino, continuam até o dia 31 de maio, dia da padroeira. Nesse dia haverá missa às 7 horas da manhã, 9 horas, meio-dia e 15, 15 horas e às 18 horas. A missa das 19h30 será presidida pelo bispo diocesano Dom Gregório Paixão. No dia 2 de junho acontece o jantar beneficente em prol da construção da cripta e capela no seminário diocesano, que será destinado ao sepultamento dos padres falecidos. O bispo diocesano Dom Gregório Paixão tem um convite para você. Meus caros irmãos e irmãs, nós estamos construindo uma capela em nosso seminário Nossa Senhora do Amor Divino, que deseja ser um centro de oração, e nela faremos também memória de todos os padres falecidos de nossa diocese, que serviram a Deus e aos irmãos. Ali estarão os seus restos mortais. Para isso, realizaremos um jantar por adesão no Centro de Eventos do Terra Santa, aqui em Petrópolis, no próximo dia 2 de junho, às 20 horas. Os convites podem ser comprados na loja Pequena Flor,
que fica no quiosque que está ao lado da nossa catedral. Será uma honra tê-los no jantar e depois na inauguração de nossa futura capela. Que Deus te abençoe e muito obrigado. Igreja no Brasil. 20 e 21 de maio, a Pastoral da AIDS da CNBB realizou a Vigília pelos Mortos de AIDS, com o tema Memória e Reconhecimento, expressão que coloca em comunhão as pessoas que faleceram e estão na presença de Deus, com aquelas que cuidam da vida e buscam que os direitos humanos sejam respeitados. No sábado, o bispo de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e bispo referencial da Pastoral da AIDS, Dom Luiz Ritt, presidiu a missa da vigília direto do Santuário Nacional de Aparecida. Neste domingo, a celebração foi realizada pelas equipes da Pastoral em 17 regionais da CNBB. A Vigília pelos Mortos de AIDS é um movimento internacional que teve início em maio de 1983 em Nova York. Este ano, com o tema Memória e Reconhecimento, a intenção é recordar a profecia que faz esperançar num mundo sem AIDS. Esse foi o Boletim PASCOM, uma realização da Pastoral da Comunicação da Diocese de Petrópolis, Decanato Santa Teresa. Você ouviu Boletim PASCOM.